A crise imobiliária também chegou na Austrália e é assunto das mídias, sites, mídias sociais e TVs. A Austrália atualmente está passando por uma grave crise imobiliária. Boa parte das casas esgotadas e as que sobraram estão sendo vendidas por milhões de dólares. A fila de centenas de pessoas para participar do Open Home, porque há uma grande escassez de casas nas principais cidades do país. E o novo relatório mostra que os australianos precisam ganhar mais de 300 mil dólares por ano para pagar confortavelmente sua própria casa. Mas quando a gente olha para a renda média do australiano, é de 1.300 dólares no mês ou 67 mil dólares por ano. E fica a pergunta, o que está acontecendo de fato na Austrália? Como começou essa crise imobiliária? E é exatamente isso que você vai ver no vídeo de hoje. Você vai saber exatamente como tudo começou e a situação da Austrália hoje. Primeiro, o início de tudo foi no pós-pandemia. Na cidade de Sydney, durante a pandemia, em busca de mais conforto devido à facilidade de home office, os trabalhadores saíram da cidade e foram para os interiores para trabalhar remotamente. Então, deixaram de alugar casas nas grandes cidades, mas agora estão retornando aos grandes centros em busca de novas oportunidades de trabalho. E muitas empresas estão chamando de volta para trabalhar internamente. Ou seja, está acontecendo uma demanda muito forte, meio que repentina. E outro ponto também é a imigração. Muitas pessoas imigraram para a Austrália vindo do exterior, estão vindo para essas grandes cidades, gerando assim mais escassez ainda nessas moradias. Agora, o CEO do Real Estate Institute de Queensland, do Instituto Imobiliário de Queensland, Antônio Mercurella, diz que há uma série de fatores que impactam o valor dos aluguéis. Uma delas é que aqueles que buscam um novo lugar para morar estão fazendo ofertas mais altas do que o valor pedido devido à grande demanda. Isso inflama os preços além do que normalmente são cobrados, aumentando mais ainda o valor dos imóveis e estendendo mais ainda a crise imobiliária. E é uma coisa normal que acontece porque imagina duas pessoas querendo alugar um único imóvel. No ponto de análise de negócios, quem vai levar é aquele que estiver ofertando mais. Agora imagina isso acontecendo com várias pessoas. É obviamente que haverá pessoas que receberão uma pressão para ofertar mais, e mesmo que não esteja na posição de ofertar mais. Isso vem se tornando cada vez mais comum pelas dificuldades de arrumar uma moradia, e os preços cada vez estão subindo mais. E quem está sofrendo mais são os estudantes internacionais, que são os mais impactados. E algum dos fatores é a falta de preparação financeira e a situação do emprego limita o acesso à locação de moradia no país, e bem como a restrição de um visto temporário. E essa é a pior crise dos últimos 30 anos que está acontecendo na Austrália. Agora, para realmente analisar a acessibilidade da habitação, você precisa considerar duas métricas. A primeira é por quanto as casas estão sendo vendidas e a outra os salários dos australianos, ou seja, a comparação entre a taxa do imóvel e os rendimentos do proprietário. E aqui temos várias cidades dos Estados Unidos só para comparação. Nas grandes áreas metropolitanas, é a relação do preço médio da habitação em relação aos salários, que é de 4,3, que significa que uma família tem que investir pouco mais de 4 vezes o seu salário para comprar uma casa. Isso no caso no ano, ou seja, mais de 4 meses de salário para comprar uma casa. Em locais mais no interior como Detroit ou Cleveland, é menos de 2,1 vezes os rendimentos. Agora em Nova York, San Diego, São Francisco e principalmente Los Angeles, são 8,6 vezes. Ou seja, você tem que ganhar bem para poder comprar uma casa em Los Angeles. Agora vamos para a Austrália. Temos apenas 5 grandes cidades, como Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide. Agora Sydney e Melbourne sendo o lar de 40% dos australianos. Agora, em comparação com as principais cidades do mundo, classificando pelo mesmo múltiplo de compra de uma casa, Sydney tem um múltiplo de 13,3 vezes. Ou seja, 40% da população da Austrália está exposta à moradia em condições de mercado, onde eles precisam de pelo menos 3 vezes a sua renda para comprar uma casa.
E é por isso que você vê notícias como essa. Um apartamento meio surrado por quase 2 milhões de dólares. Para contextualizar, essa mesma casa foi vendida pela primeira vez em 1988 por 150 mil dólares. E fica a pergunta, o que fazer? Qual a solução? O primeiro ponto que soluciona o problema da Austrália é gerar mais oferta para cumprir a demanda e os preços baixarem e se estabilizarem. Ou seja, construindo mais casas, mais moradias para habitação, especialmente na cidade de Sydney, que é onde está o maior problema. Porque quando as casas são construídas, eliminam a desigualdade entre oferta e demanda. E o governo australiano prometeu disponibilizar 56 milhões para aliviar a crise imobiliária no país. E o objetivo é iniciar a construção de um total de 13 mil casas para habitação até 2027. Quanto mais casas são construídas, maior a quantidade de imóveis disponíveis para locação. Isso é óbvio que aliviará parte da crise imobiliária da Austrália. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.